Amém, glória a Deus. Amados, nós estamos num seminário, todos que estão aqui nessa noite estão num seminário, amém? Qual é o seminário? Jesus em cada livro da Bíblia. Qual é o livro que nós vamos estar ministrando hoje sobre Jesus? Jesus no livro de Ruth, amém? E nós temos algumas lições maravilhosas para aprender hoje. Jesus no livro de Ruth, ele é conhecido como o grande, o maior, o melhor de todos, o resgatador. Aquele que resgata o amaldiçoado. Amém? A palavra de Deus diz assim em Ruth capítulo 3, versículo 10 a 12. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro. Obrigado, meu filho querido. Pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Primeiro passo que eu quero que vocês entendam aqui. Ruth, eu quero contar brevemente a história de Ruth, para que vocês entendam alguns princípios importantes. Quem é Ruth? Primeiro, o nome de Ruth significa amiga, companheira. Amém? Amiga e companheira. Ruth, ela era de um povo chamado os Moabitas. Perante Deus, os Moabitas eram um povo amaldiçoado. Uma maldição terrível veio sobre os Moabitas. Por quê? Porque o rei de Moabe, na época, Baraque, ele acionou um profeta para amaldiçoar Israel. E por causa disso, Deus, eu não quero ficar preso a esse ponto. Por causa disso, Deus amaldiçoou todos os Moabitas. Que nenhum Moabita teria direito a nada. A nada, nada nesse universo. Mas essa mulher, chamada Ruth, chamada amiga, companheira, ela, vamos dizer assim, toma uma atitude. Ruth jamais, em momento algum, ela buscou algum mérito de alguma coisa, algum bem, alguma vantagem. Ruth achou o caminho da lealdade. Ruth achou o caminho da justiça. Ruth podia estar debaixo de maldição, por isso que eu digo para vocês, e vou bater nessa tecla aqui, você pode estar com o peso que for, ataque do inferno que for, fazendo todo o mal, todo o inferno se levantar contra você, faça o que é certo aos olhos do Senhor, que nada te tocará. Faça o que é justo, não se envolva com o mal, não se envolva com a maldade, com a perversidade, com mágoa, rancor, iras, ressentimento. Não se envolva com aquilo que pertence ao mal. Se envolva com aquilo que pertence a Deus. E foi isso que Ruth fez. Ruth sabia que ela pertencia ao povo maldito, mas uma determinada mulher chamada Noemi foi habitar no meio dos Moabitas. E lá cada um dos seus 2 filhos tiveram esposas. E essas esposas, elas eram moabitas. E o que aconteceu? Marido de Noemi morre e fica quem? Uma viúva. Dentro da cultura de qualquer povo naquela época, uma viúva era a pessoa mais desprovida de tudo na vida. Não tinha nada para oferecer, tinha que ter alguém para cuidar dela, porque se não tivesse, ela morria de fome. E Ruth assume esse papel. Ruth assumiu o papel, a qual o nome dela fazia parte. Agora uma mulher amaldiçoada toma uma atitude justa, uma atitude de compaixão, uma atitude de misericórdia, uma atitude
honesta, uma atitude de bondade. Ela vai cuidar da viúva. E a viúva faz o seguinte, manda todas as noras embora, inclusive a Ruth. A nora, a outra, foi embora. Eu não quero me apegar a detalhes, citando o nome, que significa, não quero isso. E aí, o que acontece? Ruth diz para Noemi, uma viúva, digam comigo, pobre. Diga assim, Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth. Mas diga assim, Ruth era fiel a si mesma. Quando você tem fidelidade aqui dentro, amizade, lealdade, honra, dignidade, sabe o que acontece? Deus vai te honrar. E o que aconteceu? Ruth diz para ela, ó, eu já vou já dizer o que Ruth disse, tá? Vamos lá? O que Ruth disse para ela? Ruth disse para ela assim, ó, a partir de agora, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde você pisar, eu vou pisar, porque a única coisa que pode nos separar é até que a morte nos separe. Peraí, você dizer isso para um marido rico é legal, né? Você dizer isso para um amigo cheio do dinheiro é legal. Mas você dizer isso para alguém que você vai ter que ir para a rua, cavar dinheiro, ou cavar comida para sustentar? Diga assim, Deus tem os seus olhos sobre todos. Diga assim, Deus tem as mãos estendidas sobre o justo, ainda que esse justo carregue uma maldição. Sacou? Presta atenção. Agora eu pergunto para você, vamos parar agora, eu quero ir adiante e eu quero retornar. Eu quero adiante e retornar com vocês. Quem é Boaz? O que significa Boaz? Lá em Israel, Deus mandou construir o tabernáculo de Salomão. Pode botar para mim? Está vendo ali o tabernáculo de Salomão? Está vendo? Vocês estão vendo aquelas duas colunas enormes ali? Está vendo as duas colunas enormes? Pois é. Uma se chama Jaquim ou Joaquim, tá? E a outra se chama Boaz. Jaquim significa ele te estabelecerá. Ele vai te estabelecer. E Boaz significa ele vem com poder, ou nela está a força. Quem aqui já conhecia o nome Boaz? Quem já conhecia? Amém? Presta atenção. Deus pegou uma maldita e colocou para ser esposa daquele que vem com poder. Quem é a igreja? Nós todos aqui. Todos nós fomos amaldiçoados pelo pecado. Tem muita gente cheia de opinião no mundo, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas uma atitude de fé, amém? De justiça. Quando você aceita Cristo como Salvador, você muda a sua história. Ruth decidiu seguir Noemi, uma viúva pobre, mas cuja herança era eterna. A bênção do Senhor estava sobre Noemi.
Noemi desconhecia esse fato. Noemi sofreu tanto que já não via mais as promessas de Deus. E ela volta para Israel. E quando ela chega lá em Israel, todos ficam sabendo da história de Ruth. E aí, Boaz diz para ela, e lhe respondeu, o que nesse texto aqui, Ruth estava sendo orientada por Noemi, para tentar se colocar na posição de alguém para ser resgatado. E Noemi dá todas as dicas e diretrizes dentro da lei de Moisés, como que faria para Ruth ser resgatada. Amém? E Ruth segue o padrão, obedece tudo. Aí ele diz, porque Boaz era um idoso, era um homem de uma certa idade. Amém? E o que acontece? Ele diz para ela, ó minha filha, você tomou uma atitude superior àquela que você fez com relação à tua sogra, a cuidar dela. Agora vamos caminhar comigo, atenção. Amém? Ruth, tipologicamente, é amaldiçoada, e através da decisão certa, o Senhor muda a sua história. Eu quero que você diga comigo assim, Deus muda a história de quem toma atitudes certas. De repente, Ruth vai começar a colher na sua vida o quê? O fruto do que ela plantou. O que Ruth semeou? Diga comigo assim, lealdade. Na vida de uma pessoa que não tinha nada para oferecer a ela. Diga assim, Deus sempre está vendo tudo. Ruth observou os valores acima da aparência. Tem gente que olha alguém e julga uma pessoa pela capa, né? Nós devemos entender que todo ser humano, não importa a aparência, tem valores dentro dessa pessoa que você desconhece. E você precisa entender que os valores que estão dentro de uma pessoa valem mais do que a aparência dela. Ok? Vamos lá, seguir em frente. Agora, aí ele diz no versículo 11, Boaz para Ruth, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem quem você é, que mulher virtuosa você é. Jesus disse tudo que pedir em meu quê? Será feito. Eu queria que você voltasse lá no tabernáculo. Eu quero explicar algo aqui para você. Imagine alguém olhando esse tabernáculo de longe. Sabe as duas colunas de bronze ali, Boaz e Jaquim? Elas ficavam de frente ao nascer do sol. Quando o sol ia nascendo, ela batia o sol naquelas duas colunas. Quando alguém olhava o templo, em vez de ver o templo, viam duas colunas de fogo, porque o sol fazia reluzir tão poderosamente as duas colunas, que se alguém olhasse de longe e viesse contra aquele tabernáculo, eles veriam duas colunas de fogo, e eles não ousariam a se levantar contra aquele lugar. Sabe do que era feito aquelas colunas ali? Vocês sabem? Na guerra, Davi enfrentou várias guerras, Davi enfrentou várias batalhas, amém? Davi enfrentou grandes guerras, e o que Davi fazia? Davi entrava no tabernáculo, nos templos, daqueles deuses pagãos, naqueles deuses idólatras, e ele pegava todo o ouro, toda a joia, tudo que tinha lá, e o bronze era derretido para fazer aquelas colunas. Qual é a função daquela coluna, vocês sabem?
Qual é a função delas? Nenhuma. Não tem função. Ela não sustenta o tabernáculo, nada. Se vocês notarem, ela está até fora do tabernáculo. Ela está a 1 metro do tabernáculo, distante do tabernáculo. Só tem a função de aparência. Você foi tirado das trevas e foi levado para a maravilhosa luz do Senhor. Você foi moldado, você tinha um formato do mundo, mas o Senhor te derreteu, está te trabalhando no teu caráter. Deus está trabalhando em você, está forjando você, está modificando você. Para quê? Para transformar você em coluna na casa do Senhor. Qual é a função dessa coluna? Manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque o sol representa Cristo Jesus. Ele é o sol da justiça. E quando ele se levanta a nosso favor, a nossa vida resplandece da sua glória. Amém? Quem está entendendo isso? Ainda não chegamos onde eu quero, mas nós vamos chegar lá. Não, repare, eu não estou muito bem. O nosso caso, Jesus é o nosso parente mais próximo. Por que Jesus é o nosso parente mais próximo? Vocês sabem? Porque Jesus se tornou parte da raça humana. Jesus é o eterno, Jesus é Deus, Ele é o divino, amém? Quando Ele se faz carne, Ele é introduzido na espécie humana, na raça humana. Agora, nesse momento, no céu, sabe? Lá no céu, Soraya, tem um homem assentado no trono, que anjo não pôde sentar, arcanjo não pôde assentar, querubim não pôde assentar, mas tem um trono no céu, que para sentar nele, tinha que ter mãos limpas, coração puro, e não entregasse a tua alma à vaidade. E esse homem é Jesus. Ele sentou nesse trono de glória, ele entrou onde ninguém poderia entrar, ele passou por onde ninguém poderia passar, ele passou no meio de, sabe, existia um portal, para sentar nesse trono, tinha que passar pelos anjos mais poderosos do céu. Jesus entra por esse portal, Jesus caminha em direção ao trono, e aí pergunta, quem é esse? Ele falou, esse é o Senhor dos Exércitos, aquele que vence batalhas e guerras, todas as guerras. E os anjos que olham para ele, com certeza devem ter tocado em suas espadas, porque ninguém entrava ali, ninguém ousava entrar naquele corredor, ele entrou. Você pergunta, pastor, está escrito na Bíblia, Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Ele guerreou a minha luta, a tua luta. Você tem alguém por você lá no céu. Você tem um descendente teu, você tem alguém da espécie humana, intercedendo por cada ser humano, branco, preto, ruivo, qualquer cor. Por isso que a igreja não pode ter preconceito em nada, porque ele morreu por todos. Por todos. Deixa eu falar, toda pessoa que cria preconceito é doente mental. Estou falando sério. Toda pessoa preconceituosa é doente da cabeça. Por quê? Porque não entende a grandeza de Deus. Que Deus nos fez todos diferentes um do outro, mas todos nós temos uma mesma alma. Temos um espírito. E Deus está salvando gente na Suécia, na Austrália, na África,
Deus está salvando gente de todo canto da terra. Sabe por quê? Porque Deus nos olha de forma que todos nós sejamos iguais. Diga comigo assim: semeadura. Qual foi a semeadura que Ruth fez? Disse, porém, Ruth: não me inste, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que tu pousares, pousarei eu. À noite ali pousarei. Quando Ruth fala da noite, a noite era um lugar complicado. Pouca gente tinha onde dormir naquela época. Pessoas dormiam debaixo de árvore, debaixo de tudo. Imagina a trajetória a pé de Ruth com sua sogra, de Moabe até Israel. A pé no deserto. Frio, fome, sede, calor, tudo junto. Diga assim: tempo de prova. Diga assim: a minha decisão irá me introduzir num processo onde eu terminarei o outro lado, trabalhado, lapidado, moldado e transformado. O alvo de Deus é esse. O alvo de Deus é te lapidar. O alvo de Deus é te transformar. O alvo de Deus é modificar você, transformar você em alguém igual ao filho dele. Guarda isso. Não me enche, isso é, não me deixe. Ruth não abandonou a sua pobre sogra. Olha só que problema, além de ser sogra, é pobre. O que tem para fazer por você? Irmãos, uma vez um cara falou para mim que a melhor coisa para uma sogra é dor de dente. O cara, todo mundo fala tanta coisa sobre sogra. Eu fui muito feliz com isso, né? Eu tive 2 sogras e Jesus matou todas. Levou antes de eu conhecer direito. Sério, estou falando sério, só Jesus na causa. Eu não pude nem ser bonzinho com ela. Fazer o quê, né, irmão? Mas vamos lá. Saiu a fase da piada sem graça. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aí Ruth diz para ela: onde pousares, pousarei eu. Aí depois Ruth diz: o teu povo será meu povo. Quando Ruth diz: o teu povo é meu povo, ela saiu debaixo do quê? Da maldição. Diga assim: eu quero fazer parte do povo de Deus. Quem pode dizer isso comigo? Eu quero fazer parte do povo de Deus. Quero ser filho de Deus. Olha o que Ruth diz agora: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será meu povo. Isso é lindo demais. Onde estamos semeando? Aonde nós estamos semeando? Quer ver uma coisa? Todo mundo aqui recebe palavra, todo mundo aqui recebe unção do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo está aqui nesse lugar, amém? Nós estamos na comunhão dos santos, a graça de Deus está aqui nesse lugar, amém, queridos? Muito bem, mas será que tem terra boa aqui, terra ruim? Imagine só, cai maior chuva, aquela chuva serôdia, aquela chuva de molhar, regar a terra. Aonde tem terra boa e tem alface, vai crescer o quê? Alface. Uma vez eu vi um monte de brotinho, lindos brotinhos. Uma vez o cara pegou a mangueira, um pé de manga, cortou a manga, fez tronco para cerca de arame farpado. Aí o cara pegou um pedaço do tronco, botou lá. Sabe o que aconteceu? Num dos troncos nasceu uma mangueira. Eu vi isso, nem eu acreditei. Você já viu isso, Carla? Você gosta aí, vocês aí de plantar?
Eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado com aquilo. Mas tem lugar que não adianta, só dá espinho. Então preste atenção agora que eu quero ler um texto. Abre aí para mim, vocês aí, minha princesa. Hebreus capítulo 6. Eu quero ministrar algo aqui, depois nós vamos orar. Hebreus 6, do 7 ao 12. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Lembra que Ruth plantou, semeou, o que ela colheu? Ela colheu um casamento e outra coisa, a maior colheita de Ruth, sabe qual foi? Ela foi introduzida na genealogia do Messias. Quando você lê a genealogia de Jesus, está lá escrito, Ruth, ainda diz assim, a Moabita. Diga assim, eu quero ser colocado na genealogia de Jesus, como filho de Deus, salvo, lavado e remido pelo sangue, coberto, redimido, restaurado, abençoado pelo sangue de Jesus. Vamos lá ler, eu quero ler com vocês lá. Tudo que este homem, Hebreus 7, 6, é isso mesmo? Não, deixa eu ver lá. É capítulo 6, versículo 7. Vamos lá, isso. Porquanto a terra que absorve a chuva e que cai em tempo, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, aqueles que fazem o quê, irmão? Diga comigo, cultivam, receberá a bênção de Deus. Diga assim, aquele que planta uma coisa boa, cultiva, cuida, vai colher bênção. Qual é a coisa boa que a gente planta? Oração, amor, temor, louvor, adoração, dedicação. Amém? Você vai plantando isso, o que Deus vai fazer? Deus vai te dar uma colheita boa. Continua lendo. 8. Não, é 6. 6, 8. Todavia, a terra que produz espinhos, erva daninha, inútil, e logo será amaldiçoada, seu fim será lançado ao fogo. O que ele está dizendo ali, que a mesma terra que recebe a chuva, aquela boa chuva, a terra boa também recebe. A questão é, o que uma e outra produz, é o que tem na alma. Deixa eu te falar, quer ver uma coisa? Eu estou semeando a palavra aqui nessa noite, amém? Semeando a palavra. O que tem que brotar em vocês? Bondade, misericórdia, fé, transformação. Você está sendo transformado e tudo mais. Mas será que tem gente aqui que está ouvindo a palavra, está aqui, vai sair daqui e vai produzir espinho? Será que tem? Tem. Tem gente aqui, queridos, que está ouvindo tudo que vocês estão ouvindo. Muitos de vocês amanhã vai começar a pensar, poxa, eu tenho que parar de ficar zangado com os outros, amaldiçoar alguém, parar de não perdoar, eu tenho que sair da igreja hoje aqui perdoando todo mundo, amando todo mundo. Aquela pessoa que me feriu, eu vou abençoar, vou continuar abençoando, porque é isso que Deus quer de você. Amém? Agora, se você sai daqui pouco se lixando, não liga para nada, o prejudicado é você. Você só produz espinho. Qual é o fruto que você produz na sua vida? Qual fruto? Fruto que eu digo é fruto do Espírito, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, fé. Amém? Você precisa produzir isso. Ruth, ela simplesmente colheu todas as bênçãos que um judeu abençoado teria direito. Por quê? Por causa da decisão que ela teve de ser leal, ser fiel, andar do lado daquela pessoa
que não tinha nada para oferecer a ela. Diga assim, mas tinha um Deus no céu, vendo tudo. Queridos, no outro dia, Jesus, vou confessar pecado. Outro dia eu estou no trânsito, um cara veio e me deu uma cortada. Eu pisei no acelerador, fui atrás. Quando eu estou indo atrás, eu só ouvi uma voz. Eu estou vendo, hein? Aí eu falei, puxa vida, o pé já saiu do acelerador. Aí ele falou, para no canto, levanta a mão e ora para abençoar. Porque tem laço lá na frente para aquela pessoa. Eu parei, levantei a mão e comecei, Senhor, abençoe esse abençoado, Jesus, tenha misericórdia. E comecei a abençoar. Eu falei, não chega não, Jesus. Eu já estou orando por esse garoto aí mais do que eu orei pelo Kadosh. Abençoa. Saí dali, fiz a viagem que tinha que fazer, voltei em paz. E eu entendi que Deus me quer totalmente moldado e transformado por Ele. Diz assim, o meu coração pertence ao Senhor. Minhas atitudes, toda a minha decisão pertence ao Senhor. Diga assim, eu preciso entrar no rio de Deus. Vai, Valmir. Eu preciso entrar no rio de Deus. O rio de Deus representa o Espírito Santo. Entra no rio e deixa esse rio te levar aonde Ele quiser. Não tente sair dele. Não tente se afastar desse rio. Mergulha nele, vai embora, fica nele. Você vai passar por pedras. Você vai passar por lugares perigosos. Mas quem está te guiando é Ele. O Espírito Santo é leal. Ele não vai te guiar por um lugar perigoso. Por um lugar onde você venha morrer. Quem está... Só levanta a mãozinha assim. Eu quero ver a mão bem alta. Quem está passando provas financeiras aqui? Levanta a mão, levanta. Tá? Então deixa eu te falar, fica no rio. Não sai desse rio. Escute a voz dele. Ouça a voz do Espírito. Toda a prova que você está passando é necessária para moldar o ser humano que Ele quer fazer que você tornar, que você seja. Ele quer você como uma criatura poderosa nele. Não veja punição, não veja disciplina. Veja que tem um Deus amoroso que está conduzindo você, lapidando. Procura no rio, se você acha alguma pedra de ponta. Você acha pedra de ponta no rio? Todas as pedras do rio são o quê? Porque elas são, na corrente do rio, elas se chocam, elas se lapidam, elas se abaulam. Aqui, cada um de vocês é uma pedra. E aqui é o rio de Deus. Essa igreja está numa grande correnteza do rio de Deus. Deus irá nos guiar por lugares tremendos e poderosos. Milagres poderosos irão acontecer em nossa vida, porque nós estamos no rio de Deus. Eu estou aqui nessa noite declarando que eu quebro toda maldição que tiver sobre a tua vida. Eu quebro toda maldição que tiver sobre a tua casa. Eu quebro toda maldição que tiver nessa igreja. Essa igreja é um lugar de abençoados do Senhor. Quem está questionando aí, Senhor, onde eu errei, onde eu falhei, você não errou em lugar nenhum, você não falhou em lugar nenhum. Pare de resistir. Pare de resistir à força do rio. Deixe o rio te levar. Ele vai te colocar nos lugares certos, numa posição que você tem que estar.
Ele vai limpar o teu coração, Ele vai glorificar o nome dEle. Diga assim comigo: Deus vai glorificar o nome dEle na minha vida. A prova que eu passo não é nada para o que Deus vai fazer na minha vida. Diga assim: honra, glória, louvor, adoração pertence ao Senhor. A minha vida é para glorificar. Amém? Você está aqui para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé.